Então vamos dar sequência aqui ao nosso congresso, recebendo agora a professora Juliana Neuvander, próxima nossa aqui, mineira, né, apesar de hoje expatriada no Rio de Janeiro, foi professora da UFMG por muito tempo. Então, Juliana, ainda que no imaginário aqui das montanhas de Nova Lima, onde se encontra Milton Campos, é um prazer te receber aqui na nossa instituição. Atualmente, ela é professora titular de Sociologia Jurídica e História do Direito na UFRJ. E, não sei se posso dizer, uma discípula do professor Raffaelli por ter sido por ter sido orientada por ele na Universidade de Lecce. E eu diria, além de tudo, né, muito além disso, uma das grandes referências da sociologia do direito no Brasil. Então, é um grande prazer te receber aqui, Juliana. Seja bem-vinda. Obrigada, André. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Agradeço muito à Faculdade de Direito de Milton Campos pelo convite, na sua pessoa, na pessoa do professor Lucas. Tu senti? Quero lembrar que comecei minha carreira docente na Faculdade de Direito de Milton Campos. Me acolheu em 1995, quando retornei dos meus estudos exatamente com o professor Raffaelli em Lecce, né, no período que passei em Lecce em 94, estudando com o professor Raffaelli. Bom, é uma enorme responsabilidade dizer qualquer coisa depois do professor Raffaelli de Diorres. Naturalmente, eu me sinto sempre, como quando estou compartilhando uma mesa com o professor Raffaelli, como a sua eterna aluna, né? São 28 anos que trabalhamos juntos e serei sempre sua eterna aluna. Não há conferência do professor que eu não ouça, em que eu escute algo novo, algo que me instigue, algo que me faça retomar tudo aquilo que venho pensando e reconstruir as minhas próprias ideias. Então, mais uma vez, obrigada, professor, pela magnífica conferência. Como sempre, tomei notas no meu caderninho de notas e depois irei reler, repensar e digerir tudo quanto o senhor nos apresentou. Bom, o tema que eu preparei para hoje é o tema presentismo, pandemia e crise. E eu vou retomar uma reflexão que eu tenho feito nos últimos anos acerca do presentismo, né, daquilo que tem se chamado de presentismo, uma expressão que já foi utilizada por outros autores, talvez num sentido um pouco diferente daquele com o qual eu tenho trabalhado esse tema. Mas eu vou começar exatamente lendo em dezembro do ano passado, eu fui provocada por dois colegas da UFRJ, o professor Leonardo Valente, do Instituto de Relações Internacionais, e a professora Carol Proner, da Faculdade de Direito. Eu fui provocada a escrever algo literário, eu diria, para um livro que não seria exatamente de teoria, mas um livro de literatura, que se chama Antifascistas, né, organizado pelo Leonardo Valente e pela Carol Proner. E eu vinha, desde algum tempo, fazendo reflexões sobre o presentismo e me ocorreu elaborar o que foi um exercício muito doloroso, muito difícil para mim, aquilo que eu chamei de um manifesto presentista, ecoando o famoso manifesto futurista de Alfredo Marinetti. Então, eu vou ler rapidamente o manifesto presentista antes de entrar no tema de hoje. Manifesto presentista. 1. Nós queremos cantar o amor ao presente, onde o único perigo é a memória do passado e o sonho do futuro. O passado não pode nos assombrar, o presente não precisa de suas lições e nada tem a aprender. O futuro traz o risco da transformação e é a negação do presente. 2. Que sejam destruídos os museus, as bibliotecas, as universidades, os acervos. Que sejam apagadas as memórias, as lembranças, as invocações do tempo, do passado e do futuro.
Desprezamos a experiência, o conhecimento e toda forma de saber, sejam eles cultivados ou selvagens. O presente não tem história. 3. Repudiamos da mesma forma toda forma de utopia e de imaginação criativa e decretamos a inexorabilidade do presente, o aprisionamento da esperança e a prevalência do medo. 4. No presente, a única realidade possível é aquela do espaço-tempo virtual, da multiplicação das redes sociais, tecidas por fios invisíveis de palavras cruas e grossas, ásperas, diaspóricas e secas, costuradas por imagens banalmente violentas e pornográficas. No presente, não há possibilidade de espanto, nem tampouco tempo para o escândalo. 6. O presente das eternas novidades torna tudo violentamente efêmero e toda a informação no presente sucessivo, velha. Exaltamos a ignorância do presente, que sejamos todos orgulhosa e violentamente ignorantes. 7. Esqueçamos o futuro. O futuro é já presente com as rodovias virtuais, onde a velocidade chegou ao seu ponto máximo, até desaparecer e atingir os extremos da simultaneidade. Nela, só há presente. O presente acidente do tempo, que reduz tudo a nada. O presente permanente do fascismo. 8. Nós reverenciamos o eterno presente, a velocidade dos acontecimentos, o instante, as guerras midiáticas e híbridas, os golpes frios e brancos, a paz dos cemitérios, o pânico, a cegueira, o silêncio e a estagnação pelo medo, o medo da catástrofe iminente, da acabamento, o medo do presente. 10. É preciso ensinar àqueles que vivem a infinita escassez do presente que a Terra é plana e que para eles mais um passo é despencar no abismo do mundo. É preciso que eles se ajoelhem às margens da planície e agradeçam ao Deus do dinheiro seu lugar periférico, nos campos e nas favelas, nas prisões e nos navios fantasmas cheios de imigrantes, velhos e crianças, que desprevenidos podem mais facilmente desaparecer na névoa do fim do mundo. 11. Nós queremos glorificar o homem que se submete ao presente e se deixa telecomandar pelas redes falsamente chamadas de sociais. O homem que aliena sua humanidade se torna a extensão de aparatos digitais, máquina híbrida de inteligência artificial e de necessidades naturais, o homem-máquina, que, todavia, ainda é um homem. 12. Que sejam abolidos os discursos antirracistas, decolonialistas e de gênero. Basta de feminismo, de diversidade e pluralismo. Para que o presente seja eterno, deixemos que o mundo seja guiado pelos fanáticos religiosos sem religião, pelos moralistas sem moral e pelos sábios sem sabedoria. O presente deve ser homogêneo. E 15. Pulei 2 aqui. Decretamos o fim do humanismo, a morte da democracia e a erosão dos direitos humanos. No presente, nada que diga respeito ao futuro importa. No lugar da democracia, celebramos o poder da velocidade e a política do pior, a mentira como técnica de governo, a necessidade do capitalismo, presente sem povo. Celebramos a democracia de fachada e a ditadura disfarçada, mas também desavergonhada. Todo poder emana do presente. A ditadura do presente reduz o direito a uma máquina de exceção, acionada como técnica de governo e mecanismo de violenta exclusão. O direito sem direitos, a democracia zumbi. Glorifiquemos o presente onipotente, o presente absoluto e atemporal, o presente permanente, o presente ilusão, o presente aberração, o presente monstro. Somos todos condenados do presente. Bom, como eu disse, esse manifesto ele foi escrito em dezembro de 2019, né? Um pouco antes que nós vivêssemos o cenário, né, da atual pandemia de Covid-19, a doença que é provocada pelo agente, né, denominado o agente patógeno da doença chamado SARS-CoV-2, né, que é um fenômeno típico da sociedade global e que parece ter nos despertado desse sonho do eterno presente e da aceleração máxima.
O termo presentismo é um termo que já foi utilizado por outros autores anteriormente, né? Especialmente eu me refiro ao historiador François Hartog, que se refere que utiliza a palavra presentismo para se referir a um regime de historicidade que, segundo ele, emerge no final do século XX em substituição aos regimes de historicidade antigo, voltado para o passado, e moderno, voltado para o futuro, né? Hartog entendeu a noção de regime de historicidade em dois sentidos. Um mais restrito, para se referir ao modo como uma sociedade trata o seu passado, e um outro mais amplo, para entender por regime de historicidade a modalidade de consciência de si de uma comunidade humana. Eu, numa direção que é vizinha a esse sentido mais amplo de Hartog, por presentismo, eu pretendo aqui designar a forma na qual a sociedade contemporânea tem experimentado a sua própria temporalidade. E isso não apenas porque o avanço da técnica e a velocidade das comunicações sociais tornam evidente que na sociedade tudo aquilo que acontece no presente, e de fato tudo aquilo que acontece no presente, mas também porque esse presente ele é experimentado de maneira simultânea e global. Esse presente, que é o tempo da distinção entre passado e futuro, ele é o tempo dessa distinção porque é exatamente no presente que construímos tanto uma memória do passado, ou seja, uma seleção daquilo que deve ser lembrado e daquilo que deve ser esquecido em relação ao passado, quanto é no presente que projetamos um futuro. Exatamente aquilo que o professor Raffaelli disse anteriormente, quando ele falou de horizontes da temporalidade, né? O passado como um horizonte da temporalidade, no qual que é, no entanto, construído no presente a partir dessa seleção entre o que deve ser lembrado e esquecido, e o futuro também como um horizonte de possibilidade. O presentismo, ele anula a distinção entre passado e futuro, e faz com que o tempo seja experimentado como um longo presente, que faz parecer o passado distante demais, tanto para ser lembrado quanto para ser esquecido, e o futuro, que cada vez mais está no presente, que já é presente, impossível de ser imaginado. Esse presente vivido como eternidade, na era da aceleração máxima, como um longo presente, é também, paradoxalmente, vivido como instantâneo e efêmero no ritmo da aceleração social. O presentismo da sociedade global é o presentismo do capitalismo e tem implicações na vida cotidiana, com a aceleração dos tempos da produção, da troca e do consumo, que produzem, entre aspas, citando David Harvey, a perda de um sentido de futuro, exceto na medida em que o futuro possa ser descontado do presente. Bom, como eu disse, a pandemia, ela nos despertou, vamos dizer assim, do sonho desse eterno presente, dessa aceleração máxima, dessa compressão do espaço-tempo, né? A própria ideia de globalização como compressão do espaço-tempo que foi trabalhada nos anos 90 por tantos autores como o próprio David Harvey, mas também Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, que trabalharam sempre essa ideia da globalização como compressão do espaço-tempo, talvez ela possa ser melhor compreendida através dessa categoria do presentismo, né? A globalização, ela parece ter nos despejado nesse eterno presente. Mas como o próprio Hartog sinalizou, a noção de regime de historicidade, ela vai ser uma ferramenta particularmente útil, né, ou a ideia de horizontes da temporalidade também, uma ferramenta particularmente útil para a compreensão de momentos que podem ser designados como crise do tempo, quando vem perder evidência as articulações entre passado, presente e futuro. Muito se tem falado, desde que a pandemia se espraiou por todo o planeta, na crise do coronavírus. E essa crise tem sido apresentada, de uma maneira geral, como uma crise sanitária, mas também como uma crise econômica e também em muitos espaços, como sobretudo o caso do Brasil e outros países que enfrentaram muito mal esse momento de crise, como uma crise também política. Mas não se tem falado que a crise do coronavírus instaura também uma crise do tempo.
ela curto-circuita, de alguma maneira, essa ideia de presentismo, essa consciência da temporalidade exaurida, vamos dizer assim, no tempo presente. Como que podemos caracterizar uma crise, né? A própria ideia de crise, ela está diretamente ligada à ideia de emergência, as duas coisas andam juntas. E a palavra crise, ela tem sua origem na literatura médica, como nos lembra Reinhard Koselleck, e indica exatamente o ponto em que o paciente deve sofrer uma intervenção médica. O paciente está em crise, ele deve sofrer uma intervenção médica, ou seja, indica o estágio sobre a doença e uma decisão sobre o tratamento tem que ser tomada. A crise, portanto, a ideia de crise, como está ligada a essa ideia de urgência, ela demanda tomada de decisões. É no momento da crise que o médico decide que a cirurgia deve ser feita e não pode ser mais adiada. Essas decisões, no entanto, elas são orientadas em termos de problemas do tempo presente, mas elas devem necessariamente levar em conta o futuro. Aqui, novamente, nós nos deparamos com um problema ligado à dimensão temporal do sentido. Como que podemos tomar decisões que dizem respeito também ao futuro, que devem levar em conta também o futuro, quando o futuro não pode ser conhecido de antemão? O futuro só é futuro porque ele não pode ser conhecido de antemão. Pensar o futuro significa afrontar o fato de que, em relação a ele, não se pode saber muito antecipadamente. Por isso, que diante da pandemia, mesmo um autor como Jürgen Habermas, que nos últimos 40 anos tentou reconstruir a razão da modernidade, a razão iluminista, dominada pela razão econômica, parece ter jogado a toalha. Numa entrevista que deu ao jornal Frankfurter Rundschau, em 10 de abril de 2020, Habermas diz assim: "So viel Wissen über unser Nichtwissen gaben es noch nie." Nós não sabemos o suficiente sobre o nosso não saber. Peço desculpas ao professor Rafael, péssimo alemão. Nós não sabemos o suficiente sobre o nosso não saber, disse Habermas. De fato, sobre o coronavírus, não se sabe tanto quanto seria necessário saber. E não sabemos até mesmo tudo aquilo que nós não sabemos sobre o coronavírus. Não sabemos se teremos uma vacina eficaz, não sabemos se aqueles que já contraíram o vírus e se curaram ficarão eternamente imunizados. Por enquanto, se sabe, a imunização deve durar cerca de 3 meses. Não sabemos se esse vírus sofrerá novas mutações. Nessas circunstâncias, saber que não sabemos não pode ser sinônimo de ausência de ação e intervenção, porque o presente não pode ser sinônimo de não responsabilização, mas sim um convite à construção de formas de ação e intervenção que levem socraticamente em conta o não saber. A pandemia de Covid-19, sem dúvida, hoje é o problema ecológico mais urgente da sociedade e que pode ser afrontado apenas desde uma ecologia que leve em conta o não saber. Os problemas ecológicos, como disse Niklas Luhmann, colocam-se na relação entre a sociedade e seu ambiente. De um lado, isso significa que o aparecimento e a ampla disseminação do vírus causador da Covid-19 não devem, evidentemente, ser tratados como um fato exclusivamente natural. Como disse o próprio David Harvey recentemente, já durante a pandemia, não existe um verdadeiro desastre natural. O surgimento em exata data e localidade de um novo vírus que provoca infecção respiratória em seres humanos ou quaisquer outros sintomas não é apenas obra do acaso, mas também resulta do modo como a sociedade se relaciona com seu ambiente. A rapidez com que a Covid-19 passou a ser problema mundial de saúde pública é consequência não apenas do potencial de contágio do vírus, elevado por certo, mas também do estágio avançado da globalização capitalista. A pandemia é a expressão hoje mais visível da sociedade global e do presentismo que caracteriza a forma como ela experimenta sua temporalidade. O tamanho da catástrofe também não é natural.
O tamanho da catástrofe causada pelo novo coronavírus, que pode ser uma catástrofe sanitária, mas também econômica, mas também política, vai depender de ações e decisões que são empreendidas socialmente, nas condições daquilo que sabemos e daquilo que não sabemos sobre o vírus. Na sociedade que se reconhece global, aspas, citando Luma, as catástrofes não são limitadas temporalmente, espacialmente, como a queda de uma construção, a explosão de uma caldeira a vapor, a queda de um avião ou o rompimento de uma barragem. As catástrofes contemporâneas estendem-se no espaço, pois são tanto globais quanto locais, e apresentam-se sob o tempo da urgência e da necessidade, que é o presente, mas trazem consigo, latente, o problema do futuro e do não saber. Nessas condições, a emergência demanda a tomada de decisões. E, ao contrário do que se imaginou nos anos 90, quando se falava tanto em globalização, muito mais do que hoje, em que globalização é quase que algo dado por descontado, né? Embora a gente ainda use o termo globalização como se fosse um processo que está acontecendo e não o fato de que a sociedade é sociedade global e sempre foi sociedade global, ao contrário do que se pensou nos anos 90, o Estado ainda desempenha um papel importante enquanto tomador de decisões no âmbito de seus territórios. Nesse passo, eu não posso deixar de registrar, por exemplo, nesse contexto da pandemia, o uso abusivo da noção de estado de exceção para indicar a posição de governos que adotaram medidas de emergência para enfrentar uma situação que é, sem dúvida, excepcional. Como se sabe, cada governo reagiu de uma forma ao avanço da pandemia de coronavírus. Foram tomadas medidas de contenção de circulação das pessoas, que foram chamadas de distanciamento social, foram tomadas, ainda que em alguns casos bastante tardiamente, pela maioria dos países, restrições à circulação dentro dos territórios, etc., etc. Essas medidas certamente são necessidade diante de uma situação que é excepcional, a da pandemia, mas não podem ser confundidas com um estado de exceção, em que o direito é suspenso in toto, como diria Carl Schmitt, ou mesmo como um estado de exceção que se normalizou em relação aos oprimidos nos termos de Walter Benjamin. Não se exclui, é certo, o risco de que se utilize as necessárias medidas de emergência sanitária para conquistar poderes excepcionais de ditadura, como, por exemplo, aconteceu na Hungria, onde Viktor Orbán recebeu do parlamento amplos poderes para governar por meio de decretos. Num artigo que eu publiquei com Marcos Giraldes recentemente, nós afirmamos que reconhecer esse risco é diferente de dizer, a exemplo de Agamben, que se trata da invenção de uma epidemia, como se um poder rentificado e ao mesmo tempo misterioso planejasse de antemão o alargamento de um estado de exceção. Diferentemente do que Agamben pensa, o estado de exceção não está nas necessárias medidas sanitárias de isolamento social temporário, mas na coerção para que os proletários trabalhem no meio da pandemia. Reflete-se nessa posição, na posição de Agamben, uma mentalidade pequeno-burguesa capaz de lamentar o que considera a violência atroz do governo de impedir que o indivíduo saia às ruas, festejando, abraçando e beijando parentes e amigos, enquanto na vida cotidiana da maioria pobre da humanidade, o ato de sair de casa costuma estar mais relacionado à necessidade desesperada de correr atrás de meios de subsistência. Agamben se esquece o fato de que, ao mesmo dizer que o Papa deveria ir ao encontro dos doentes, ele se comporta à maneira de governos negacionistas e antidemocráticos que, ao desdenharem da pandemia e das medidas de contenção, preferem praticar uma necropolítica em nome da manipulação populista e oportunista da ideia de democracia e liberdade. Nesse cenário, a exceção não está nas medidas de emergência adotadas pelos estados. Ela penetra e corrói o direito, que passa a ser mitigado, relativizado, desregulamentado, como preconizou o ministro do Meio Ambiente, naquela famosa reunião ministerial de 22 de abril, em que ele disse que tinha que aproveitar a ocasião da pandemia, para passar a boiada
e promover a desregulamentação das portarias que protegem a floresta amazônica. Né? Então, o direito tem que ser mitigado, relativizado, desregulamentado, como o professor Rafael já tem nos ensinado anteriormente, para deixar frouxas e azeitadas as cadeias da produção e do comércio, e, ao mesmo tempo, para permitir um controle populacional. A globalização presentista oferece ao mundo a necessidade do capitalismo e da democracia, oferece ao mundo o capitalismo como necessário e a democracia como mera fachada, corrompida pela recorrente penetração da exceção. O que tem ocorrido no Brasil, e não só agora, mas pelo menos desde 2016, no dia 31 de agosto último, completaram 4 anos do golpe de Estado que destituiu a presidenta Dilma Rousseff sem crime de responsabilidade por meio de uma farsa de um processo de impeachment. O que tem ocorrido no Brasil, e não só agora, mas pelo menos desde 2016, é o que melhor exemplifica, de maneira trágica, tudo isso. A pandemia, no contexto brasileiro, exacerba as contradições e revela que a democracia no Brasil tem sido reduzida ao exercício do direito ao voto, o que se dá, evidentemente, mediante prévia seleção natural dos que podem ser votados. Toda situação de crise, mesmo quando as condições para sua superação ainda não estão dadas, precisa ser vista como uma oportunidade. Né? Então, a pandemia, se de um lado ela instaura uma crise do tempo, né, porque ela abala aquele regime da temporalidade que nós chamamos de presentismo, por outro lado, ela também abre aquilo que o próprio François Hartog chama de brecha do tempo, utilizando uma expressão que ele toma da Hannah Arendt. A brecha do tempo é esse momento em que se abre também uma oportunidade. Se a crise demanda ação, toda ação tem que ser precedida de uma reflexão. Então, essa brecha do tempo, esse momento da pandemia, em que nós somos novamente obrigados, né, somos compelidos a trazer de volta uma reflexão sobre o futuro, né, algo que não tínhamos tempo na velocidade do presentismo, algo que não tínhamos demanda dada a velocidade do presentismo, essa brecha do tempo nos abre a oportunidade de olharmos de novo para o futuro. A pandemia instala uma brecha do tempo, para falar com Hartog e também com Hannah Arendt, provocando uma desaceleração social sem precedentes, uma reação proporcional e oposta à aceleração do contágio. Pensar o futuro, algo que havia saído de moda na velocidade da globalização e do presentismo, passou a ser uma necessidade. E o futuro sempre pode nos surpreender, como se viu com a onda de protestos antirracistas no mundo e também no Brasil. Por isso, vamos trazer, né, retematizar o futuro. Eu faria coro com o professor De Giorgi, retematizando também o problema da alteridade, porque realmente o professor trouxe uma enorme contribuição para a nossa reflexão. A pandemia nos coloca diante do outro e nos faz levar a sério a alteridade e o futuro da sociedade. Muito obrigada. Obrigado, professora Juliana. Palavras fortes aí, necessárias, nesse momento, como a gente já falou aqui, nesse momento urgente. Se eu me despedir do professor Rafael De Giorgi com uma citação do nosso querido Guimarães Rosa, eu deixo aqui uma esperança no seu manifesto presentista, da bela frase do Albert Camus, né, que no flagelo há mais coisas a se admirar no ser humano do que a se desprezar. A nossa esperança de que o presente contemple essa ideia. Então, agradeço a todos e a todas aí pela presença nesse primeiro painel. Vamos fazer agora um breve intervalo e, na sequência, teremos o professor Meriante, do Uruguai, o professor Barbas Homem, de Portugal, e o professor Duran, do México. Vida longa aí ao nosso seminário. Muito obrigado. Obrigado, professor Lucas Gontijo.
por, né, toda a sua ajuda e coordenação aqui no Congresso, professor Rafael De Giorgi, professor Luciana, muito obrigado e esperança aí de dias melhores. Até mais.